está fazendo tudo isso para observar, seja pelas informações que nós temos na Bíblia, seja por informações que nós temos na própria história, para entender que tais coisas se cumpriram. E aí, nós já trabalhamos aqui da maneira como a gente tem dividido os sinais, nós já observamos que esses 7 primeiros sinais, de fato, se cumpriram. Nós estamos no 8º sinal, que já tem gastado, nós temos gastado um certo tempo nesse 8º sinal, por aquilo que o próprio Jesus se refere ou cita de algo que aconteceu num período passado e distante. Se você abriu a sua Bíblia em Mateus 24, o versículo 15, nesse 8º sinal, Jesus disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. E aí ele continua a desenvolver, e na verdade aqui é fazer uma série de recomendações para que as pessoas pudessem, os crentes, pudessem considerar, né, e colocar em prática para que pudessem enfrentar tudo o que aconteceria e principalmente através desse homem que Jesus, utilizando dessa expressão usada por Daniel no passado, utilizou para se referir a tal homem que surgiria no ano 70 depois de Cristo, o abominável da desolação. É interessante, irmãos, porque, de certo modo, nós encontramos aqui algumas recomendações ditas por Jesus anteriormente, de engano, vede que não sejais enganados, mas basicamente Jesus faz essa recomendação. Quando ele se refere a esse homem chamado de o abominável da desolação, Jesus, a partir do versículo 16, passa a mencionar uma série de recomendações. Isso não é sem sentido. A gente não vai tratar sobre isso aqui, mas é só um parênteses que eu estou abrindo. Isso não é sem sentido. Por quê? Porque esse sinal, esse homem que surgiria, sendo identificado como abominável da desolação, traria certas dificuldades para o povo de Israel, das quais eles precisariam colocar isso aqui em prática. Mas aí a gente fecha esse parênteses, só para relembrar que nós estamos no 8º sinal, que é sobre o surgimento do abominável da desolação, e esse sinal é o primeiro do 3º grupo de sinais que nós temos, e que a gente deixou esse texto um pouco de lado, porque Jesus não descreve nada sobre quem é o abominável da desolação, por que é esse termo. Ele não explica nada, porque a gente já entendeu que Jesus está falando aqui, ou no caso, mais precisamente, né, o autor desse evangelho, que é Mateus, estava escrevendo para um público que conhecia essa expressão, porque era um público que conhecia o Antigo Testamento, que já tinha lido o profeta Daniel e visto isso e entendido por que Daniel se referiu a isso e ao que isso se aplicou naqueles dias lá. Mas como nós não somos esse público, a gente precisou ir lá para Daniel para começar a entender um pouco do que Jesus está querendo dizer e que foi característico nos anos depois ao que Daniel recebeu, né, da parte de Deus, mas que também seria característico desse homem que se levantaria no ano 70. E que a gente já está adiantando, seria característico, e na verdade será característico, de várias pessoas que nós podemos entender que também são homens que a gente poderia chamar de abominável da desolação. E por fim, será característico daquele que será o abominável da desolação, que é, em outras palavras, o Fred acertou na quinta-feira passada. Vamos ver quem lembra. Quem? O anticristo. Joia. Mas a gente, para chegar lá no anticristo, a gente tem que voltar para Daniel, tá bom? Para depois de chegar em Daniel, a gente ir para Jesus, para depois a gente terminar os sinais, e aí
aplicar esses sinais aos fins dos tempos. Então a gente está indo com muito exercício de paciência, né? Eu gosto de fazer dessa forma para a gente entender o máximo que a gente puder. Até porque são questões figurativas aqui que a gente tem uma dificuldade, né, para entender isso. Vamos abrir em Daniel capítulo 8. Nós temos em Daniel capítulo 8, versículo 13, a primeira menção dessa expressão, ainda que não exatamente como Jesus utilizou. No versículo 13 aparece aí a expressão aparece aí a expressão transgressão assoladora. E aí o que nós fizemos? Nós, a partir do versículo 1 do capítulo 8, fomos entendendo o que estava acontecendo para chegar nesse versículo 13, onde essa expressão aparece, entender por que disso, entender o que estava relacionado a essa expressão. Então a gente gastou aí, eu acho que, se não me engano, 2 quintas-feiras, ou talvez até 3, eu não me recordo, estudando o capítulo 8 de Daniel. Ainda que o nosso foco fosse só em uma pequena parte dessa visão, que aí só para lembrar, se referia a, se lembram, em quais animais? O primeiro deles começa com car, termina com neiro, isso. Então, carneiro, aí tinha lá 2 chifres, lembram? E aí, o último chifre ganha mais proeminência, mas depois surge um outro animal, bode, que aí tinha um chifre imponente, que destrói aqueles outros 2 chifres, e quando destrói, esse chifre imponente também é destruído e surgem 4 chifres. Só que desses 4 chifres surge um. Esse pequeno chifre tem relação com essa expressão que aparece no versículo 13. Transgressão assoladora. A gente estudou isso aqui, viu que o próprio anjo Gabriel também explicou isso para Daniel. Nós vimos características exatamente do que significa essa expressão. Transgressão assoladora ou abominável da desolação. Tudo que Daniel viu nessa visão, tudo aquilo que ele entendeu do que o anjo explicou para ele, prova que essa expressão, ou as coisas que estão relacionadas aqui, têm ligação com o significado dessa expressão. Beleza. A gente então concluiu o capítulo 8, e aí a gente tem o capítulo 9. No capítulo 9, nós temos no versículo 27, mais uma vez essa expressão aparecendo, ainda que não da mesma forma que Jesus mencionou lá em Mateus 24. Capítulo 9, no versículo 27, vou pedir alguém para ler para a gente, por favor. Perceberam aí? Quais são as palavras que têm relação com a expressão que Jesus utilizou? Assolador, isso, e abominações. Mas olha só, o versículo 26 também aparece aí uma outra palavra que Jesus mencionou. Vou ler aqui o versículo 26. Depois de 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Perceberam aí a expressão? Qual? Desolações. Então nós temos uma expressão no versículo 26 e 2 no versículo 27.
Eu quero observar com os irmãos aí, lá no versículo 1, para a gente entender o que aconteceu entre o capítulo 8 e o capítulo 9. Porque há uma relação, né? São capítulos onde as coisas são sequenciais. E aí só para a gente entender isso um pouquinho, porque parte do capítulo 9, na verdade, todo o capítulo 9, nós não vamos estudar ele a fundo agora. E os irmãos vão entender isso daqui a pouco. Mas só algumas observações aqui importantes, interessantes, para a gente chegar a essa conclusão de que o nosso foco não será estudar o capítulo 9 agora. O primeiro versículo aí, começa o capítulo 9 dizendo que no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus. Essa informação é importante para a gente entender em que momento que Daniel estava ou se encontrava. Como que a gente entende isso? Comparando com o versículo 1 do capítulo 8. Então abra aí. Abra não, né? Volte a sua página. Aqui no capítulo 9, versículo 1, fala de um rei em específico. Dario, que era rei sobre o reino dos caldeus. Agora ele observe o que está sendo informado para nós naquele momento em que Daniel teve aquela visão do carneiro, do bode e dos seus respectivos chifres. No ano terceiro do reinado de quem? De Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquele que eu tivera a princípio. Quem que é Belsazar? Belsazar foi um rei da Babilônia. Então, só para os irmãos se situarem. Nós temos lá no livro dos reis, contando sobre o rei Saul, e do rei Saul até os últimos reis, tanto sobre Judá, ou melhor, tanto sobre a primeira, as duas tribos, né? As tribos do norte e as tribos do sul, porque depois foram divididas. E o livro dos reis conta sobre os reis, porque em um determinado momento, por causa do pecado do povo de Israel, os babilônicos dominam os israelitas e os levam cativos para a Babilônia. Então, no período em que Daniel tem a visão do carneiro e do bode, o povo de Israel estava sendo dominado pelos babilônicos, no caso aqui por Belsazar. Quando a gente chega no capítulo 9, é um outro período, porque é um outro rei. No caso, é Dario. Para quem acompanhou os nossos sermões no livro de Esdras, esse nome não é estranho. Dario foi um rei persa. Foi um rei que, no caso aqui, no próprio versículo 1, fala aí que era um rei dos caldeus. Ou seja, depois de um período onde os babilônicos dominaram sobre o povo de Israel, os caldeus agora dominam os babilônicos e, portanto, os israelitas estão sob o domínio dos caldeus, no caso desse rei chamado Dario. Então, são reinos diferentes daquilo que está lá no capítulo 8, ou momentos diferentes daquilo que Daniel teve de experiência no capítulo 8 e agora daquilo que está no capítulo 9. E isso tem tudo a ver com o que acontece e é mencionado no versículo 2 do capítulo 9. Continua-nos sendo informado que em um outro reino, já tendo acontecido tudo isso, babilônicos destruídos, os caldeus tendo dominado os babilônicos, agora eles dominando os israelitas, depois de tudo isso, ou nesse contexto, no primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70
anos. O que Daniel está dizendo aqui e o que aconteceu é que Daniel vê essa mudança de reinado, de domínio dos babilônicos agora sendo passado para os caldeus. Ele vê essa mudança como um cumprimento do que Jeremias havia profetizado. O que Jeremias havia profetizado? Abra aí em Jeremias, capítulo 25. Jeremias, capítulo 25, versículos 10, 11 e 12. Alguém leia para a gente, por favor? Isso. Perceberam aí? Vamos com calma. Versículo 11. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia quanto tempo? Aqui a profecia dita por Jeremias, até então o povo de Israel estava nas suas terras. E Deus, o que Deus faz? O povo vivendo em pecado, Deus levanta um dos profetas, como é o caso de Jeremias, para poder chamar a atenção desse povo. Olha, vocês estão vivendo em pecado e eu vou castigá-los. Nesse meio tempo, outros profetas também se levantaram dizendo ser boca de Deus para dizer não o que Jeremias disse, mas o oposto. Quem conhece a história se lembra. Muitos profetas estavam dizendo que não ia acontecer nada, Deus ia agir em favor do povo de Israel. Porém, Jeremias, de fato, é esse profeta enviado por Deus para dizer que Deus castigaria o seu povo por causa do pecado. E isso aconteceria por meio do rei da Babilônia, e inclusive Deus detalha por quanto tempo? 70 anos. Versículo 12 aí. O que mais que Jeremias continua profetizando? Que acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. Porque Deus usa quem Ele quer para poder castigar, e o mal que estas pessoas fazem, elas fazem por vontade própria, e ao fazê-la, Deus aplica o seu juízo de castigar quem faz a maldade. Mas Deus usa pessoas malignas que têm esse desejo por eles mesmos. Ele usa isso para cumprir os seus propósitos, inclusive castigar o seu próprio povo, disciplinar o seu próprio povo. Então Jeremias, antes de acontecer, está dizendo ao povo de Israel: olha, vocês, por causa do pecado, vão ser dominados, destruídos, escravizados pelos babilônicos por 70 anos. Mas quando acabar esses 70 anos, eu vou castigar agora o rei da Babilônia. Continuando o versículo 12. E desta nação que Deus usaria para castigar o rei da Babilônia, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Caldeus a gente sabe, porque nós acabamos de ler lá em Daniel capítulo 9. Farei deles ruínas perpétuas, ou seja, eles também seriam castigados. Quando Daniel, lá no capítulo 9, versículo 2, versículos
versículo 2, diz que ele, pelos livros, entendeu o número de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos, o que, em outras palavras, Daniel estava entendendo é que esse tempo havia se cumprido. Por quê? Capítulo 8, babilônicos dominando o povo de Israel. Capítulo 9, acabou. Os babilônicos foram destruídos. Então, qual foi o sentimento? O que veio na mente de Daniel? Estudando a lei e já conhecendo a lei. Jeremias havia profetizado que seria 70 anos. Os babilônicos foram destruídos, derrotados. Então, esse é o tempo onde acabou o cativeiro do povo de Israel. De certo modo, Daniel tem aqui esperança no seu coração, daquilo que o povo de Israel estava para viver. Porque imagina, 70 anos, irmãos, é uma vida. 70 anos sendo castigado, vivendo fora da sua terra, não podendo cultuar e servir a Deus, sendo influenciado por culturas pagãs, onde as pessoas eram promíscuas, idolatravam e etc. Daniel vê essa mudança de governo como cumprimento do que Jeremias havia dito. Ou seja, que o cativeiro babilônico duraria 70 anos e, portanto, eles poderiam estar prestes a se verem livres desse cativeiro. É isso que a gente precisa entender dentro desse contexto, os 2 primeiros versículos do capítulo 9. A partir do versículo 3, nós temos aqui a atitude ou a reação de Daniel diante de tudo isso. Nós não vamos ler, irmãos, por causa do nosso tempo, mas só para você observar aí, a partir do versículo 3, qual é a reação de Daniel? Diz o texto que ele voltou o rosto ao Senhor para buscar com orações, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E aí depois na sua casa, leia isso com o tempo, porque nós não vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso só depois. É interessante a oração registrada de Daniel e aquilo que ele, as palavras que ele usou aqui para orar a Deus. O versículo 4 diz aí: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível. E aí ele vai falar. Depois você lê em casa, com certeza aí vai ser interessante para os irmãos. Diante de todo esse contexto que a gente está entendendo, Daniel tem a reação de não fazer nada a não ser boca no pó, oração. Reconhecer o pecado, que tudo o que aconteceu com o povo de Israel, 70 anos dominados pelos babilônicos, era justificável. Era porque eles mereciam, é porque eles haviam pecado contra Deus. E em meio a tudo isso, Daniel recorre ao que Deus é, ao caráter de Deus, para poder suplicar a esse Deus, com base nas profecias, lá de Jeremias. A partir do versículo 16, é mencionado aqui o pedido de Daniel. Porque antes ele só confessa seu pecado, ele exalta a Deus, ele reconhece o erro do povo de Israel, mas a partir do versículo 16 ele passa a pedir de uma maneira direta. Então observe aí o que é dito. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. O que Daniel então faz? Ele entende assim: sofremos 70 anos, mas
acho que nós estamos vivendo um tempo onde vamos viver dias melhores. E aí ele não se sente confortável, vamos assim dizer, de só se basear no que Jeremias falou. É lógico que isso era suficiente, mas a atitude que ele tem é: Deus, que isso se cumpra, que de fato que de fato o povo de Israel tenha cumprido esses 70 anos para que o Senhor nos visite e a gente seja restaurado e a gente possa voltar novamente para a terra de Israel. E aí, como a gente viu aqui no capítulo 9, esse rei Dario, que aparece lá em Esdras, o que a gente aprendeu em Esdras? O que acontece no livro de Esdras? O que é registrado lá? O retorno do povo de Israel. Então, de fato, cumpriu a profecia. De fato, Daniel estava certo em suplicar a Deus a misericórdia. E eles voltam. Versículo 17 aí. Ele continua pedindo: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, meus ouvidos, inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação. Olha aí, palavra desolação. E para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas as tuas muitas misericórdias. Olha aqui para os irmãos, preste atenção no que teologicamente Daniel está dizendo, de que Deus não usa de graça para conosco por causa das nossas justiças, mas por causa das misericórdias de Deus. Ou seja, graça não é por mérito e nem obra, é por justiça. Que quem fez é Cristo Jesus em nosso lugar. Perdão, justiça não, irmãos. Também, dá para aplicar nesse sentido. Mas não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Jesus fez, ou seja, misericórdia. Então, desde o Antigo Testamento, esse aspecto da teologia sobre a salvação está sendo dito aqui e mostrado. Versículo 19, para a gente encerrar essa parte da oração. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Então, Daniel entende que os 70 anos estava por se encerrar, ele vê isso como uma esperança, a atitude dele é: Deus, que assim seja. Enquanto ele está orando, acontece algo que é aquilo que aparece aí a partir do versículo 21 até o versículo 27, que é a resposta de Deus a Daniel por meio do anjo Gabriel. Então Daniel está orando a Deus, pedindo algumas coisas a Deus, e nesse interim, ali orando, Deus já responde Daniel através do anjo Gabriel. 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, que visão é essa? Lá do capítulo 8, onde já haviam passado alguns, talvez anos. Então, aquele mesmo homem, chamado Gabriel, aparece aqui a Daniel. Eu tinha observado na visão ao princípio. Aí veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Então agora é dada a Daniel uma outra visão com base em tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido?
aquilo que começa lá no versículo 9. Daniel está lendo os livros, ele lê Jeremias, ele se lembra de Jeremias, ele entende que aquilo que Jeremias falou se cumpriu, chegou o final dos 70 anos, e aí, a partir daqui, o anjo dá uma nova visão a Daniel das coisas que aconteceriam após esses 70 anos. Ou seja, o que Deus, de certo modo, previu e revelou ao povo de Israel era até o ano 70, ou era até esses 70 anos na Babilônia. Depois que acabasse esses 70 anos, agora Deus, através de Daniel, por meio do anjo, passa a revelar o que vai acontecer nos próximos anos. Estão entendendo aí a linha do raciocínio? De maneira figurada, nessa outra visão, o anjo então vai dizer o que aconteceria após o término desses 70 anos de escravidão na Babilônia. 24, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Acho que a gente conseguiu fazer tudo que era necessário no tempo que nós temos, né? Eu havia adiantado para os irmãos que a gente não estudaria aqui todo o capítulo 9, porque nós não temos necessidade de fazer isso agora. Por que nós não temos? Porque ainda que essa expressão apareça por 3 vezes nessa nova visão que é dada a Daniel, expressões como desolações, abominações e assolador, isso não se referia ao mesmo tempo às coisas que aconteceriam com aquele chifre pequeno. Por quê? Porque aqui, nós não vamos nos aprofundar nisso, a gente vai deixar isso para depois, mas porque aqui nós não teríamos muita dificuldade para entender que isso se aplica a um momento específico da história do povo de Deus. Por 2 palavras que se repetem aqui e que começa com a letra em maiúscula. Qual que é essa palavra aí? Ungido. Quem é o ungido do Senhor? Jesus Cristo. E diz aí que ele seria morto, lá no versículo 26, e já não estaria. E aí, sim, surgiria esse que é chamado de o abominável da desolação. Ou seja, essa visão que é dada a Daniel estava se cumprindo nos dias de Jesus. E o que Jesus estava falando sobre o abominável da desolação é o mesmo que Daniel está dizendo aqui, e aconteceria no ano 70. Ou seja, o capítulo 9, nós vamos deixar para depois, porque não se refere à mesma pessoa do chifre pequeno. Vocês entenderam? Entenderam? O que eu só quis fazer é entender o contexto, o que aconteceu entre o capítulo 8 e o capítulo 9, a gente entender que essa nova visão
se refere a essa expressão utilizada por Jesus lá em Mateus 24, que aparece no capítulo 8 de Daniel, mas não são as mesmas pessoas. Em algum momento aqui eu disse, abominável da desolação é uma expressão que se aplica a uma pessoa que tem características que estão relacionadas ao significado dessa expressão. Então, isso foi característico de um homem, lá no capítulo 8. Isso seria característico de um homem aqui no capítulo 9, em dias diferentes. Isso seria característico de um homem nos dias dos discípulos no ano 70. Isso continua sendo característico nos dias de hoje por várias pessoas que agem dessa forma. E isso será característico daquele que será o abominável da desolação. Então nós temos que separar e entender que uma coisa aponta para a outra. Estão entendendo, irmãos? Aí eu só estou explicando para vocês que o capítulo 9 é um outro período, é um outro homem que teria essa característica. Mas a gente está estudando primeiro aquele homem lá do chifre pequeno, que vai aparecer no capítulo 11 e no capítulo 12. Então, próxima quinta-feira, o objetivo é a gente estudar o capítulo 11 e o capítulo 12. Terminando de estudar esses dois últimos capítulos aqui de Daniel, nós vamos para um livro que é chamado de Apócrifo, que é 1 Macabeus. Não está na nossa Bíblia, porque a gente não entende esse livro como um livro inspirado, mas ele está na Bíblia católica. E ele é um livro histórico. Não é canônico, mas é um livro histórico. Que aí, observando o que é dito lá em 1 Macabeus, nós vamos entender quem é esse chifre pequeno na história. Qual era o nome desse indivíduo. Depois de entender isso, a gente vai voltar para o capítulo 9 de Daniel para entender quem que é esse outro cara chamado de abominável da desolação, para depois a gente ir lá para Mateus 24, para entender quem é essa outra pessoa que também Jesus falou que seria o abominável da desolação. São 3 pessoas diferentes, irmãos, ao longo da história. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é que essa expressão e até mesmo os sinais são característicos de vários momentos na história humana. Uma coisa está sempre apontando para a outra, sempre apontando para a outra. E que vai apontar para o fim, derradeiro e final. Alguma dúvida? Isso, bem lembrado. Que aí eu vou orar e depois tem uns avisos aqui, inclusive esse aí. Alguma dúvida, irmãos? Ficou tudo claro na sua cabeça? Então, próxima quinta-feira eu vou escolher alguém para poder fazer a recapitulação, pode ser? Oi, Dadu.